Ei, pessoal, boa noite. Acho que a gente pode iniciar o nosso Boa noite, evento, doutora. a nossa webinar, Cuidados com o Sangue do Paciente, Estratégias de PBM. PBM, como vocês viram no cartazinho, é Patient Blood Management, que é cuidados com o sangue do paciente. Não é o sangue que a gente vai infundir, é o sangue original do paciente, como a nossa primeira palestrante vai mostrar, que são as estratégias de PBM, certo? Então, o nosso evento tem duas palestras, são 3 palestras, e depois alguns minutos para perguntas e discussão de casos. Nossa primeira palestrante é a doutora Luciana Maria de Barros Carlos, que tem graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, RQE em Clínica Médica e Hematologia e Hemoterapia, mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente pela UES e é diretora-geral do EMOS. Com a palavra, doutora Luciana, tem 30 minutos para a sua apresentação, quando faltarem 5 eu avisarei, ok? Boa noite a todos, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse assunto, eu vou tentar aqui compartilhar minha tela, ok? Bom, como a doutora Aide já falou, o Patient Blood Management é um tema de grande interesse hoje, né, principalmente nas áreas cirúrgicas e de anestesiologia. Né? Deixa eu só tentar aqui abrir a tela, por favor. E nós que fazemos a hemoterapia estamos bastante interessados em compartilhar esses conhecimentos com vocês, né, para que a gente possa realmente disseminar, né, esses conceitos novos de PBM que têm sido tão estimulados pela Organização Mundial da Saúde. Bom, o Patient Blood Management, como eu falei para vocês, é um assunto bastante discutido hoje, né, no mundo todo, e tem sido estimulado pela Organização Mundial da Saúde. E desde 2005, a Organização Mundial da Saúde fala sobre isso, né? Esse documento de 2011 chama a atenção que o PBM é mais do que somente transfundir bem. Então, ele é uma abordagem sistemática, focada no paciente, buscando cuidado médico de qualidade e eficaz, e é voltado para a melhoria da evolução do paciente, né? Então, dentro desse conceito de Patient Blood Management, a gente tem o uso seguro e racional do sangue, e o resultado esperado dele, um dos resultados esperados dele é a redução de exposições desnecessárias à transfusão. Então, existem vários documentos da OMS, eu trouxe esse, depois a gente vai mostrar para vocês um documento que foi publicado ainda esse ano de 2021, né? E esse documento, já em 2010, ele chamava a atenção que um dos 6 objetivos estratégicos da Organização Mundial da Saúde para esse quadriênio 2020-2023 era a efetiva implementação dos conceitos, né, e estratégias de Patient Blood Management para otimizar a prática clínica de transfusão. Então, esse conceito ele perpassa várias especialidades médicas, né, cirúrgicas e clínicas, porque ele está voltado para todos os médicos, prescritores, todos os médicos que utilizam a transfusão em algum momento da sua prática clínica ou cirúrgica diária, né? E a OMS chama a atenção que o Patient Blood Management está, vamos dizer assim, calcado nos 3 S, que eles chamam, que é a evidência científica, o compromisso ético, né, a obrigação ética com os nossos pacientes e o impacto econômico. Então, um dos aspectos a serem considerados no PBM é o impacto econômico positivo com a otimização de recursos escassos, os recursos da saúde, inclusive o sangue que é doado voluntariamente. Né? Então, esse programa, essa abordagem, ela tem essas 3 características. Ela busca ser uma abordagem sistemática, seja usada de forma consistente, né, em todos os pacientes, né, eficaz, visa realmente a melhoria do cuidado com o paciente baseado em conhecimento e em evidências médicas, né, e é focado no paciente.
né? Então, a gente não tem, as estratégias não são focadas na tecnologia ou no próprio sistema de saúde ou no próprio profissional de saúde, mas focado no paciente. Então, a gente pode achar que ele tem uma certa, vamos dizer assim, contradição, porque é um protocolo que visa uma abordagem sistemática, mas ele individualiza o atendimento para cada paciente de acordo com a repercussão clínica da anemia nesse paciente, ou se ele nem tem anemia ainda, o que você pode fazer para evitar que essa anemia surja na evolução do quadro clínico durante o atendimento desses nossos pacientes. Bom, e aí uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é que a segurança transfusional, esse critério ele vem evoluindo a partir dessa discussão grande que a gente tem há muito tempo da segurança transfusional. Então, a gente sabe que a transmissão de doenças infecciosas pelo sangue teve uma redução bastante significativa nos últimos anos, né, nas últimas décadas, né? Então, tanto a HIV como a hepatite B e a hepatite C tiveram uma redução significativa a partir da tecnologia que foi implementada na triagem laboratorial e clínica de doadores, mas outros eventos adversos não infecciosos, como o erro da transfusão, o TRALI, que é a injúria pulmonar aguda relacionada à transfusão, que é um problema, uma reação transfusional imunológica, né? O TACO, que não está aí representado, mas que é um dos principais problemas associados à transfusão hoje, e as contaminações bacterianas, eles praticamente não diminuíram, não mudaram, mesmo com toda a tecnologia que foi implementada no serviço de transfusão, e todo o cuidado que envolve a transfusão dos pacientes. Então, esse risco transfusional é um risco baixo, mas ele não é nulo, e a partir desse conhecimento a gente tem que se preocupar com essa questão da segurança transfusional e como transfundir melhor nossos pacientes. Esse gráfico vem de uma publicação inglesa, né, que mostra que os erros, ou seja, as reações transfusionais podem estar associadas, na grande maioria das vezes, vocês vejam essa barrinha vermelha, correspondendo a mais de 80% dos casos, a reação transfusional esteve associada a algum erro, alguma causa prevenível no processo de coleta, preparo e transfusão do sangue. Então, a gente traz o risco transfusional, ou seja, a gente tira o risco transfusional apenas dessa questão do laboratório, da produção de componentes, e traz e passa a entender que o risco transfusional está também relacionado à forma como a transfusão é feita, a forma como ela é solicitada, a forma como o sangue vamos dizer assim, manuseado, e a forma como a transfusão é realizada dentro dos hospitais. Então, isso é uma estatística inglesa, né, do grupo de Hemovigilância, que foi publicada agora, no último ano, em 2020. E aqui a gente tem também as causas, né, de morte relacionada à transfusão. Então, a gente tem que lembrar que a reação transfusional, ela, na grande maioria das vezes, ela é leve, mas ela pode também ser associada a complicações mais graves, como, por exemplo, vocês veem a barrinha laranja, que predomina em praticamente todos os anos, e principalmente em 2020, que é a sobrecarga circulatória aguda relacionada à transfusão, que nada mais é do que o edema agudo de pulmão, que é causado por uma sobrecarga volêmica muito alta, ou seja, uma transfusão num volume e uma velocidade muito agressivos que o paciente não pôde suportar, levando o paciente a um quadro de descompensação cardíaca, insuficiência respiratória aguda, e levando o paciente muitas vezes ao óbito, né? Aqui no Brasil também a gente tem essa associação, ou seja, algumas notificações de reações transfusionais graves associadas a óbito. Foram 119 reações desse tipo notificadas de 2007 a 2015. Infelizmente, essa é a última publicação que nós temos da vigilância sanitária. E aí a gente vê que o risco transfusional ele é pequeno, ele é baixo, mas ele não é desprezível, né? Então, você pode ter reações muito graves que podem desencadear óbito no paciente. Mas o que a gente precisa buscar realmente é a eficácia dessa transfusão. Então, eu preciso buscar no contexto da transfusão uma maior eficácia do que o risco a que o paciente é submetido a partir da transfusão. Então, a gente tem que começar a pensar em evitar transfusões desnecessárias. E qual é a situação hoje no mundo?
Então, a Organização Mundial da Saúde chama a atenção que 2,9 bilhões de pessoas hoje no mundo apresentam anemia por deficiência de ferro ou de micronutrientes. E mais 600 milhões de pessoas também apresentam perda crônica de sangue, ou hemorragia aguda, ou distúrbios hemorrágicos. Então, a gente tem aí mais de quase 3 bilhões de pessoas que têm um problema ou que precisam que a gente atue, né, para prevenir a anemia ou para tratar a anemia relacionada, muitas vezes, na grande maioria das vezes, à deficiência de ferro. E as populações mais afetadas são os idosos, as gestantes e os neonatos, né, os que merecem mais cuidados, a gente não pode esquecer isso, né? E lembrar que a anemia está associada ao aumento da morbidade e mortalidade infantil, da morbidade e mortalidade materna, e a redução, né, um impacto negativo no desenvolvimento neurocognitivo em crianças e adolescentes, na produtividade no trabalho e na qualidade de vida. E não é só a anemia que está relacionada a isso, a ferropenia está associada também a isso. Então, mesmo aqueles pacientes que não têm anemia, mas que têm uma deficiência de reserva de ferro, podem já apresentar problemas relacionados a essa situação. E aí, como a gente viu, grande parte da nossa população enfrenta esse problema, né? E, então, assim, durante muito tempo, a anemia ela foi encarada como uma coisa de baixa preocupação, porque a gente tem hemácias, a gente tem sangue para tratar o paciente, ou para tratar a situação clínica. E aí, hoje, a gente já sabe que isso não é verdade, né? Então, a anemia ela é tratada realmente, corretamente, com a reposição de ferro, né? Porque se o paciente tem anemia porque ele tem baixa reserva de ferro, ele tem carência de ferro, não é transfundindo que você vai conseguir tratar corretamente essa situação. E aí a gente entra nesse cenário da transfusão desnecessária. Então, estou mostrando para vocês aqui esse trabalho que foi publicado em 2015. Esses autores eles fizeram auditorias transfusionais entre 2002 e 2012, né, na Irlanda e no Reino Unido, Irlanda, Escócia e Inglaterra. E aí eles identificaram esse cenário em vários hospitais. 43% de transfusão desnecessária em adultos, outros hospitais 19% de hemácias desnecessárias em adultos, 29% de pacientes supertransfundidos em algumas circunstâncias. Em neonatos, a transfusão de plasma é desnecessária em cerca de 62% dos casos, plaquetas em hematologia, crio precipitado também, pacientes na cirurgia de quadril também apresentando 48% de transfusões desnecessárias. Então, isso é muito impactante, porque mostra que muitas vezes a gente transfunde o paciente desnecessariamente. E aí a gente corrompe aquele binômio risco-benefício, levando o paciente a um risco desnecessário, porque aí não existe eficácia associada a essa transfusão. A Associação para o Avanço da Transfusão de Sangue americana, a ABD, ela chama a atenção também que 11% dos internamentos nos Estados Unidos, em um estudo que eles fizeram, estiveram relacionados à transfusão de sangue. Então, é um procedimento que é muito realizado. E é o procedimento mais realizado em pacientes internados em hospitais americanos. Mas, esses autores publicaram em 2011 que em hospitais americanos, até 59% das transfusões de hemácias foram consideradas inapropriadas, ou seja, realizadas em pacientes que não precisavam receber essa transfusão. E aí isso corresponde a mais de 7 milhões de hemácias transfundidas de forma inadequada em 2011 nos Estados Unidos. E pensando em custo para o serviço de saúde, isso corresponde a mais de 3 bilhões por ano. Ou seja, você tendo um custo de $225 por unidade transfundida, então você teria cerca de 3 bilhões de dólares por ano sendo utilizados desnecessariamente, porque sendo usados em pacientes que foram transfundidos desnecessariamente. Se a gente trouxer isso, se a gente considerar que no Brasil a gente tem aí cerca de 50% das transfusões também questionáveis, como a gente viu em algumas situações no Reino Unido e nos Estados Unidos, a gente teria em 2018 cerca de 16 mil transfusões por dia sendo realizadas
desnecessariamente ou em uma de uma forma a ser questionada ou de uma forma não tão rigorosa assim no Brasil. Lógico que isso é um diferente, né? E aí seria mais ou menos 11 transfusões desnecessárias por minuto sendo realizadas no Brasil. Será que é isso que a gente tem? 8.000 transfusões inadequadas por dia no nosso país? Se a gente trouxer para o Ceará, em 2019 nós tivemos aqui no Ceará 138.444 transfusões. Então, se a gente aplicar o mesmo critério, talvez a gente tenha 44.172 transfusões inadequadas de concentrado de hemácia, porque foram 74.169 transfusões de concentrado de hemácia no Ceará em 2019. Então, será que a gente está desperdiçando vamos dizer, esse recurso precioso, que é o hemocomponente, que é doado voluntariamente, tem um custo alto para o serviço de saúde? E será que a gente está desrespeitando esse critério do maior benefício para o paciente, que a gente está usando um componente que pode estar associado, uma terapêutica que pode estar associada a risco desnecessariamente nos nossos pacientes? Essa é uma pergunta que a gente não pode responder objetivamente na nossa realidade, mas que a gente pode inferir em função da literatura, né, e das publicações internacionais. Então, a gente tem que lembrar que a transfusão ela tem benefícios, né, que podem realmente trazer benefícios para o paciente. E a aplicação do Patient Blood Management, ou seja, de uma transfusão mais eficaz e mais segura, busca a melhor evolução, a redução dos custos e a garantia de acesso pela utilização dos recursos no serviço de saúde como um todo. Então, a gente vai ver um pouquinho dos benefícios que podem advir da implementação dessa estratégia de abordagem terapêutica nos nossos pacientes. Eu nem vou falar mais de abordagem transfusional, porque o PBM é muito mais do que isso. Então, esse estudo foi publicado em 2017, ele mostrou que em hospitais que aplicaram o programa de PBM, houve uma redução significativa de até 40%, em torno de 40% no número de transfusões de hemácia, né, com redução de mortalidade e de infecções. Então, a gente começa a ver também que a transfusão ou a não transfusão pode ter um impacto positivo na evolução dos pacientes. Então, esse estudo de 2018 mostrou, em pacientes submetidos à cirurgia oncológica, que houve uma redução na sobrevida, houve uma melhora, né, na sobrevida total dos pacientes após a implementação de um programa de PBM nesse hospital. Então, existia uma sobrevida total de 66,8% no hospital, e após a implementação do PBM, em função da redução dos riscos e dos problemas associados desencadeados pela transfusão, essa sobrevida total aumentou para 80,1%, e aí esse aumento foi estatisticamente significativo. E a sobrevida em pacientes transfundidos também aumentou bastante. Então, esse estudo mostra que implementar o PBM também tem um impacto não só na redução de riscos, como na melhoria da evolução e sobrevida total dos pacientes. Esse outro estudo mostrou em cirurgia cardíaca, né, a diminuição das transfusões e a melhora da sobrevida ou da evolução dos pacientes. Então, se vocês notarem aqui nessa primeira tabela, a gente tem uma redução de transfusão de plasma, de hemácias, de plaquetas, uma melhora da hemoglobina no momento da alta do paciente, tudo com significância estatística, né? E a gente também tem uma redução das complicações aqui da mortalidade, principalmente do tempo de internamento hospitalar. A gente vê aqui o tempo de internamento hospitalar realmente com um P muito significativo, né? E os custos diretos de transfusão, os custos diretos do internamento hospitalar, quando você comparou a população antes e depois da implementação do PBM. E com relação à mortalidade, com relação a complicações graves, né, não houve prejuízo em transfundir menos esses pacientes. E pensando em cirurgia gastrointestinal, não pensando, mas mostrando dados em um hospital que trabalha com cirurgia gastrointestinal de 2010 e 2013, a gente também esses autores também conseguiram demonstrar benefício, né, pelo aumento da estratégia, da adesão à estratégia restritiva de transfusão, que é aquela estratégia em que você usa realmente
a transfusão e começa a pensar a transfusão apenas quando a hemoglobina está abaixo de 7, né? E aí vocês veem com a significância estatística importante, né? E uma redução da proporção dos pacientes muito transfundidos quando a gente analisa o momento pré-PBM e o momento pós-PBM. E aí a ABB chama a atenção que quando você usa o Patient Blood Management, você consegue ter uma redução de 47% no risco de morte, 50% e 50% no total no custo hospitalar total, né? E após a implementação desse programa, né, ocorre realmente uma redução do uso de transfusão de hemácias em 62% e 25% de redução no tempo de internamento hospitalar, né? E uma redução também de custo hospitalar. Então, esses estudos são muito... existem muitos estudos na literatura comparando antes e depois da implementação do programa, e todos os estudos mostrando essa associação com a redução de complicações, com a redução do tempo de internamento hospitalar, com a redução do número de transfusões e uma redução significativa no custo hospitalar e otimização de recursos. Esses trabalhos, esses dados, são do programa australiano, né, em que eles mostram que, após a implementação do Patient Blood Management, em 4 anos, eles conseguiram uma redução de mortalidade em 28%, de 21% em infecções, em eventos trombóticos e 31% e 15% no tempo de internamento hospitalar. E aí eles também mostraram que alguns outros indicadores chaves do programa também mostraram uma melhora, né? Por exemplo, a anemia no pré-operatório, ela reduziu de 21% dos pacientes para 14%, a hemoglobina pré-transfusional baixou de 7,9 para 7,3, e o número de transfusões, ou de solicitações de transfusão de uma unidade só, aumentou de 33% para 64% das solicitações. Ou seja, o médico solicitando uma bolsa por vez e não solicitando 2 bolsas, 3 bolsas, né? Já desdizendo ou desconstruindo aquele velho conceito que eu sei que muita gente ouviu, e eu ouvi também, que era: se você vai fazer uma transfusão, faça logo mais de uma, porque quem precisa de uma bolsa não precisa de nenhuma, então faz logo 2. Isso não é mais considerado uma conduta, vamos dizer assim, adequada, e muitos trabalhos têm mostrado que a transfusão de várias bolsas sem vamos dizer assim, uma reavaliação do paciente entre uma transfusão e outra potencializa o risco de problemas e reações transfusionais mais graves, né? E aí, no total, no cenário de transfusão na Austrália, após a implementação do PBM, né, nos 4 anos que eles estudaram, houve uma redução de 41% no número de transfusões de hemácias, 47% no número de transfusões de plasma e 27% no número de transfusão de plaquetas. Então, essa redução de transfusão significou menos mortalidade, menos infecção, menos eventos trombóticos e menor tempo de internamento hospitalar. Então, a gente precisa lembrar, precisa entender isso e talvez trazer isso para a nossa realidade. E aí, quando eles estudam o custo, né, houve uma redução de 18,5 milhões acho que dólar australiano, não sei agora qual é mas acho que sim, relacionado ao custo direto de produção dos componentes, e 80 a 100 milhões quando você analisou o custo total do serviço de saúde. Então, na verdade, a gente vê vários benefícios associados à implantação do Patient Blood Management. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Depois a Denise vai trazer a nossa experiência aqui no Ceará, né? Como é que a gente pode fazer isso, mas algumas coisas que a gente pode trazer para a nossa realidade, né, são os 3 pilares do PBM, que seria o primeiro pilar: identificar e tratar precocemente a anemia, principalmente em pacientes eletivos e pacientes eletivos cirúrgicos. O segundo pilar: usar estratégias para estimular a eritropoese, e identificar e tratar perdas por hemorragias crônicas. Então, a primeira ideia é otimizar a hemoglobina do paciente. E aí lembrar que, para otimizar a hemoglobina do paciente, lembrando que a ferropenia
é a causa principal e mais prevalente de anemia no nosso meio. Faltam 5 minutos, doutora Luciana. Ok. A gente tem que lembrar que a anemia ferropriva é o mais comum e que, para tratar a anemia ferropriva, o ferro é a solução, né? Então, a gente precisa lembrar que corrigir a anemia é repor ferro e corrigir o sangramento, principalmente em pacientes adultos. Então, a gente precisa realmente entender a etiologia da anemia e fazer a reposição de ferro. E uma das coisas que a gente faz muito no paciente internado é a flebotomia excessiva para exames laboratoriais. Então, a gente precisa minimizar a perda por flebotomia, usar estratégias para redução da perda perioperatória de sangue, usando a recuperação operatória, modulação normovolêmica, fácil, decúbito, elevação de decúbito do sítio cirúrgico, a hipotensão permissiva, vários métodos anestésicos e cirúrgicos que previnem ou reduzem a perda perioperatória e tomar cuidado para otimizar a coagulação do paciente. Então, suspender em tempo hábil anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, entender a coagulação do paciente e corrigir essa coagulação para que o paciente, quando vá ser submetido ao procedimento cirúrgico, ele sangre menos. Eu acho que essa pergunta, você precisa mesmo de todos os exames de todos os pacientes, todos os dias, é uma pergunta que a gente tem que fazer, né, para que a gente possa evitar essa flebotomia excessiva nos nossos pacientes, principalmente pacientes estáveis, né, pacientes em terapia intensiva, eles sofrem muito com isso, e cada ml, cada tubinho, cada exame que você vai fazer, você vai realmente exfoliando o seu paciente. Eu acho que o material que eu tinha vai mais longe, mas o que eu queria deixar para vocês era essa ideia de que o Patient Blood Management está voltado para entender a anemia do paciente, investigar, tratar adequadamente a anemia e ter estratégias que evitam ou que evitem que essa anemia surja no futuro. E aí, dessa forma, você pensando nisso precocemente, você vai conseguir realmente evitar que o paciente venha a precisar de uma transfusão. E aí, se você não consegue chegar nessa situação e o paciente vai precisar de uma transfusão futuramente, você fazer a transfusão dentro de critérios que busquem maior eficácia, maior cuidado e menor risco. Então, acho que eu vou parando por aqui. Eu tinha mais material, mas aí no final da discussão a gente pode retomar o que eu não consegui falar agora, mas acho que Denise vai mostrar para a gente como é que a gente tem feito, qual é a experiência que a gente tem tido no Ceará, né, com relação à aplicação desses conceitos e dessas estratégias de Patient Blood Management. Então, só mostrar para vocês aqui, doutora Aires, veja como ainda tem muita coisa, né? Mas aí, só para mostrar para vocês aqui, a última coisa que eu queria chamar a atenção é essa publicação da OMS, que eu vou disponibilizar depois no chat o link, né, que ele foi publicado agora em 2021. A OMS fala que existe uma necessidade urgente de implementação do Patient Blood Management, né, para melhor evolução para os pacientes, redução de custos do serviço de saúde, garantia de acesso para todos os pacientes que efetivamente precisam de transfusão. Então, o objetivo do PBM final é esse. E ele chama a atenção que não só o paciente se beneficia do PBM, tá? Que a gente tem os clínicos, né, se beneficiando do PBM, hematologistas, transplantadores, cirurgiões cardíacos, ginecologistas. A gente tem os perfusionistas, profissionais não médicos, que dão suporte ao tratamento dos pacientes que também se beneficiam, o gestor hospitalar, né? E os gestores do sistema de saúde, dos planos de saúde, do sistema público de saúde, e os pacientes, as associações de pacientes, as associações de usuários, e o usuário de uma forma geral. Então, todo mundo se beneficia a partir da implantação do PBM. E hoje a OMS tem esse chamado, né, para todos os Estados-membros para implementar essa estratégia em seus hospitais, visando melhor cuidado, menor custo, maior otimização e melhoria do acesso. Então, era isso que eu queria falar, e aí, muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana.
As perguntas ficarão para o final. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, escreva no chat, e eu acho interessante que diga a sua especialidade para a gente ter uma ideia, uma noção de quem assistiu a nossa webinar, ok? Eu agradeço. Agora eu vou passar para a doutora Denise Menezes Bruneta. Ela é graduada em Medicina pela UFC, residência em Clínica Médica e Hematologia e Hemoterapia pela USP de Ribeirão Preto, mestre em Ciências Médicas pela USP de Ribeirão Preto, doutora em Ciências Médico-Cirúrgicas pela FAMED-UFC, RQE em Hematologia e Hemoterapia pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, tem RQE na especialidade, médica hematologista e hemoterapeuta do Complexo Hospitalar da UFC, sendo responsável técnica pelas agências transfusionais do Hospital Universitário e Maternidade Escola Assis Chateaubriand, diretora de hemoterapia do EMOS. Doutora Denise, com a palavra. 30 minutos, faltando 5, avisarei. Sim, senhora. Boa noite. Eu queria agradecer inicialmente ao CREMEC, na pessoa da doutora Airtes, por disponibilizar esse horário aqui para a gente falar sobre um tema tão importante. E eu fiquei com a missão de explicar, né, mostrar para quem está aqui hoje assistindo o que o Ceará vem fazendo ao longo dos anos nas suas ações do PBM. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês só me confirmam se está tudo ok, por favor. Tudo certo? Está sim, Denise. Então, tá bom. Então, como o PBM está estruturado no Ceará? A doutora Luciana mostrou para a gente, né, há pouco, que o PBM está associado à melhor evolução do paciente, redução dos custos, mas é essencial que a gente permita o acesso, garanta o acesso desse paciente às estratégias que estão sendo desenvolvidas de PBM no mundo. E é importante que a gente entenda o que vem sendo feito no Ceará, como que está sendo essa abordagem ao longo dos anos e o que a gente tem, né, de futuro aí quando a gente pensa em PBM. Eu vou citar as ações que começaram, né, algumas décadas no Ceará em relação aos 3 pilares de tolerar a anemia e usar protocolos restritivos de transfusão, reduzir perdas e manejar a coagulação, e a identificação precoce da anemia e seu tratamento. E quando a gente pensa em tolerar a anemia, a gente lembra que essa tolerância é tanto do paciente quanto do profissional médico, em que o médico não precisa também ficar assustado com o valor de hemoglobina e decidir a transfusão apenas a partir disso. E isso se refere muito à utilização de protocolos transfusionais restritivos. E o EMOS já há mais de 10 anos vem trabalhando o uso racional de hemocomponentes nas jornadas cearenses, estimula de forma bastante intensa as ações dos comitês transfusionais intra-hospitalares e vem também trabalhando a proximidade com os estudantes de medicina, tanto da UFC, que está ali do lado do EMOS, quanto da UES e das universidades particulares também. E uma das primeiras ações de PBM no estado do Ceará foi a disponibilização de algumas ferramentas para redução de perdas intraoperatórias. O estímulo à hemodiluição normovolêmica existe nos grandes hospitais do estado a partir da disponibilização das bolsas para a realização do procedimento no centro cirúrgico pelos anestesiologistas, e também o EMOS já há muitos anos vem trabalhando, disponibilizando o equipamento, disponibilizando os kits e o profissional para a realização do procedimento chamado recuperação intraoperatória de sangue, que nada mais é do que a nossa famosa Cell Saver, em que é possível trabalhar o sangue que seria perdido durante a cirurgia para a reinfusão desse sangue do paciente para si mesmo durante o procedimento operatório. E uma das ações mais recentes, de 2013, foi a criação de um sobreaviso formal de hemoterapia, em que é possível, foi iniciado, na verdade, com a intenção de suprir uma necessidade interna da hemorrede, então, dos hemocentros, mas foi a grande interface criada do EMOS com o médico assistente. Então, o médico assistente de qualquer lugar do Ceará
tem à disposição um hematologista, hemoterapeuta, para discussão dos casos 24 horas por dia, 7 dias na semana, dúvidas relacionadas à transfusão e também dúvidas relacionadas a conduções de pacientes hematológicos. E junto com essa criação desse sobreaviso de hemoterapia, percebeu-se a necessidade de poder conversar com um colega médico e dar alguma opção além da transfusão. Então, muitas vezes, pacientes com anemia ferropriva por sangramento menstrual, por exemplo, chegava uma requisição de transfusão com indicação de transfusão de concentrado de hemácias, e percebeu-se que a gente poderia mudar um pouco o foco, em vez da transfusão, vamos fazer um ferro intravenoso. E o Hemossi trabalhou para poder disponibilizar o ferro intravenoso, então foi feita a aquisição do ferro pelo Hemossi desde 2016, disponibilizado para os pacientes do SUS com anemia ferropriva, mas sempre após discussão do caso com o hematologista do Hemossi, entendendo isso não como uma farmácia apenas à disposição, mas como uma interconsulta médica de PBM, para falar qual é o melhor tratamento e disponibilizar a partir dessa orientação. E uma das ações que eu considero mais importantes nesse contexto foi a educação médica, né? Várias frentes de educação médica, e a educação médica mais leve a partir da parceria com a EducaSangue, desde 2017, em que essa iniciativa trazia alguns cards para o WhatsApp, para mídias sociais, então tem página no Facebook, no Instagram, com uma educação médica mais rápida e leve, para facilitar a chegada da informação na ponta, sem aquele peso de estar fazendo uma aula, de estar dando um texto grande, então dicas rápidas para chegar essa informação de PBM. E não podia deixar de ser a primeira dica criada pela EducaSangue, foi a dica da ferropenia, que era o que incomodava e até hoje incomoda mais. Eu não posso transfundir um paciente com anemia ferropriva estável, então visando sempre buscar o diagnóstico da anemia, e um diagnóstico muitas vezes simples a partir da visualização do VCM, né, o volume corpuscular daquela hemácia. VCM baixo pode ser falta de ferro, se for realmente não dê sangue, dê ferro, que é o que o paciente precisa, e lembrando sempre de investigar perdas e resolver esse sangramento, né? E o EducaSangue focou muito na desconstrução do que a gente aprendia, que hemoglobina menor do que 7 é igual a transfusão. Então, traz algumas frases de impacto de alguns médicos do mundo, como, por exemplo, a transfusão não pode ser um ato reflexo de uma determinada concentração de hemoglobina, como ocorria frequentemente no passado. E a cirurgia, o PBM no paciente cirúrgico, trabalhado de forma bastante intensa também, lembrando que a cirurgia sem transfusão tem que ser o plano terapêutico para todos os pacientes, e com 4 semanas antes do procedimento cirúrgico, a gente deve identificar e tratar a anemia para que esse paciente chegue melhor no intraoperatório e tenha menos complicações relacionadas à transfusão. Mas essas eram todas ações pontuais. E a gente viu que PBM tem que ser sistemático, né? Então, vamos sistematizar o PBM no Ceará. E essa sistematização, ela se tornou oficial a partir da portaria, da publicação dessa portaria em 2017, em que a Secretaria de Saúde criou o Programa de Manuseio do Sangue do Paciente, o PBM Ceará, e determinou outras providências. E o desejo dessa portaria, né, então todas as pontuações seriam de qualificar os profissionais de saúde para o diagnóstico, manuseio e tratamento da anemia, promover a disseminação dos conceitos de PBM, reduzir perdas de sangue por hemorragia, melhorar o manuseio da massa eritrocitária, tentar estimular a transfusão baseada em evidências, protocolos restritivos, preparar o profissional médico para decidir pelo melhor hemocomponente e se havia necessidade de alguma modificação, reduzindo o uso indevido e desnecessário de hemocomponentes, sempre visando qualificar o procedimento da transfusão. E a portaria, então, focou na otimização da massa eritrocitária, na minimização da perda de sangue, no manejo da anemia, com o intuito de trabalhar na otimização da massa eritrocitária, não só conversar com o médico,
o que a gente acha que precisa ser feito, mas também dar a oportunidade de diagnosticar a causa da anemia e dar um apoio terapêutico para esse médico, a partir de ações de um apoio laboratorial, apoio ambulatorial e apoio farmacêutico para essa otimização. Então, a partir da criação de um laboratório um pouco mais robusto no Hemoce, com a disponibilização de testes simples, baratos, como ferritina, um índice de saturação na transferrina, dosagem de vitamina B12, ácido fólico, uma visualização de uma lâmina por um olho mais experiente, foi possível a gente melhorar o diagnóstico da anemia dos pacientes do estado do Ceará. E a partir do diagnóstico de ferropenia, já que aproximadamente 90% das causas de anemia são relacionadas à ferropenia, o Hemoce passou a disponibilizar, então, o ferro junto com esse exame laboratorial e esse suporte hemoterápico. E precisávamos ter uma ferramenta para não só fazer o ferro no paciente hospitalizado, então precisávamos criar uma forma de tratar, fazer infusão de ferro para o paciente ambulatorial também. E a partir disso foi criado o ambulatório de infusão de ferro do Hemoce, com início em Fortaleza em 2018, então um ano após a publicação da portaria, e inicialmente eram pacientes encaminhados para o ambulatório de transfusão, que eram diagnosticados como anemia ferropriva, ou os pacientes que eram discutidos no plantão do sobreaviso, quando recebiam alta da unidade hospitalar, acabavam sendo incorporados a esse ambulatório para continuar seu tratamento. E em 2020 foram 1.011 infusões de ferro no ambulatório de infusão de ferro do Hemoce, então mostrando realmente que esse ambulatório é bem ativo, né, e bastante útil para o cuidado do sangue dos pacientes do estado. E não só de ferro vive o PBM, né? Então, o Hemoce conseguiu organizar sua farmácia para disponibilizar outros medicamentos para o PBM. Então, além do ferro, a vitamina B12, o ácido fólico, a eritropoetina e o uso do ácido nexâmico como um apoio à recuperação intraoperatória de sangue. Então, existe uma recomendação internacional que toda vez que eu vou com uma cell saver, né, com equipamento para uma cirurgia de grande porte, eu tenho que fazer o ácido nexâmico junto, que é uma medicação com pouco efeito colateral, com custo muito pequeno e bastante eficaz para reduzir sangramento, reduzir transfusão e, em alguns contextos também, reduzir mortalidade. Só que queríamos algo a mais, não só a infusão do ferro, um ambulatório mais especializado, com a visão realmente mais ampla do PBM. Então, houve uma reestruturação desse ambulatório de infusão do ferro para a criação do ambulatório de PBM na hemorroide. Começamos com o ambulatório de PBM em 2019, aqui em Fortaleza, em que era possível fazer uma avaliação médica por um hematologista, disponibilizando exames diagnósticos dentro do Hemoce, com a liberação das medicações a partir da avaliação médica, da prescrição médica, para o que fosse mais adequado para o tratamento do paciente. E hoje existem ambulatórios de PBM em todo o estado, em todos os hemocentros de Fortaleza, Sobral, Crato, Juazeiro, Iguatu e Quixadá, com o mesmo padrão de atendimento, com a mesma avaliação do paciente e com a mesma resposta para poder fazer o melhor de PBM para os pacientes do estado. E o sobreaviso médico, ele foi um pouco melhorado. A gente tinha um sobreaviso só para Fortaleza, esse sobreaviso agora é um sobreaviso para a hemorroide inteira do estado, então qualquer profissional da saúde que tenha dúvida em relação a cuidado do paciente, tanto de ponto de vista de anemia, quanto dúvidas transfusionais, tem acesso a esse plantão, que vai ajudar na indicação da transfusão, na liberação de hemocomponentes, vai tirar dúvidas em relação à prescrição, orientação de uso de hemocomponentes especiais, mas principalmente vai ter o papel para falar, talvez a transfusão não seja a melhor solução, vamos liberar ferro ou vamos fazer alguma outra medicação. E trabalhamos, talvez
acho que uma das abordagens mais simples e mais difíceis do PBM são as estratégias de redução de flebotomias, né? Então, é muito de falar, mas eu acho que talvez seja muito simples na teoria, mas na prática, para a gente instituir protocolos de redução de coletas de exames, não é tão simples, né? Mas a educação, ela está sempre saindo. Métodos de conservação do sangue, a gente já falou da recuperação intraoperatória de sangue, do uso do antifibrinolítico, estímulo a protocolo de transfusão maciça com transfusão balanceada e diagnóstico de distúrbios hemorrágicos. E hoje, além de ter em Fortaleza as máquinas de recuperação intraoperatória, nós temos máquina fixa em Sobral e também no Cariri, no Crato, com equipamentos que são móveis também para a atenção de pacientes em outras unidades, inclusive em outras cidades, a partir do envio do equipamento da equipe de enfermagem que vai fazer esse procedimento, reduzindo a quantidade de perdas do paciente no intraoperatório. E mesmo com a pandemia, vocês podem perceber que não houve uma redução muito grande do número dos procedimentos da recuperação intraoperatória realizados no ano passado, e hoje esse ano, na verdade, em 2021, que foi o equipamento para o Cariri, e lá no Cariri a gente tem uma resposta muito boa na utilização da Rios com recuperação de volumes bastante importantes de sangue que seriam perdidos, seriam descartados, que são reinfundidos no paciente. E também o Hemoce, desde o ano passado, vem disponibilizando para as unidades CESA, mas também outras unidades conveniadas do SUS, o ROTEM, que é um método de avaliação da coagulação, um método viscoelástico à beira do leito, né, com uma avaliação rápida da coagulação, em que em 5, 15 minutos nós temos uma avaliação panorâmica do que está acontecendo com o coágulo, está faltando fator de coagulação, está faltando fibrinogênio, tem hiperfibrinólise ali naquele paciente, então a gente consegue enxergar mais do que a gente conseguia enxergar anteriormente, e essa é uma medida preconizada também pelas ações de PBM. E trabalhamos internamente, todos os médicos da hemorragia do Estado seguem protocolos institucionais, e nós temos para a nossa população médica do Estado o site do EducaSangue como o nosso protocolo disponível para uso racional de hemocomponentes e outras dicas também de forma mais leve, mais fácil, para acesso, para dúvidas e decisões médicas a partir dessas publicações que tem no site. E o que a gente tem de resultado? Nós monitoramos indicadores de uso racional de hemocomponentes. Transfusão, a Luciana já falou, é uma parte muito pequena do PBM, mas a gente consegue ver indiretamente como anda o PBM no estado a partir da visualização de indicadores como transfusão de 2 ou mais concentrados de hemácia, né, que é aquilo que a literatura fala de transfusão de unidade única, single unit transfusion, que eu vou medir a capacidade de a gente não exagerar na transfusão, de estar reavaliando o paciente. Então, a gente observa uma melhora muito importante ao longo dos anos nesse indicador, assim como a transfusão com hemoglobina acima de 7 ou 8, e esse valor 7 ou 8 vai depender de qual a instituição que se está trabalhando o uso racional, PBM há mais tempo, ou se é uma instituição mais nova nesse assunto, a gente acaba alterando um pouquinho esse perfil para que a gente comece a trabalhar, e daqui a pouco a intenção é que todos fiquem com esse indicador transfusão acima de 7 gramas por decilitro. E esse gráfico, na verdade, ele é um gráfico muito bonito desses resultados aqui no Ceará. É uma comparação das transfusões de concentrados de hemácia dos últimos anos do Brasil com o Ceará. Enquanto o Brasil vem aumentando de forma ainda importante o número de transfusões de concentrados de hemácia, no Ceará, desde 2015, a gente começa a perceber alguma redução dessas transfusões, principalmente no ano de 2017, com uma estabilização de 2018 para cá. Então, houve realmente um impacto no cuidado do paciente, não é falta de sangue, né? Então, o estoque do Hemoce é um estoque bem adequado, é um estoque considerado de nível seguro
pelo Ministério da Saúde, mas a educação médica é a capacidade de a gente estar instituindo o PBM nas nossas cidades, nas nossas instituições de saúde, e realmente dar o que o paciente precisa. E muitas vezes, como a gente viu, valores de até 60%, né, de transfusões inadequadas, a transfusão não é o que o paciente precisa naquele momento. E é muito mais importante que a gente consiga fazer um diagnóstico de anemia, descobrir qual é a causa daquela anemia, corrigir o problema de base, do que a gente ficar tapando o sol com a peneira, dando concentrado de hemácia sem resolver a doença de base. E PBM é isso, é ver o paciente como um todo, conseguir entender o que está acontecendo com ele e tratá-lo de forma adequada. E o que a gente tem de novas ações, né? O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um grupo condutor do trauma trabalhando os protocolos de manuseio de hemorragia grave no trauma a nível estadual, tentando reestruturar a rede de assistência a esses pacientes politraumatizados, que infelizmente são pacientes ainda muito frequentes na nossa realidade, com o desejo, né, e a programação de estarmos colocando torniquetes e curativos hemostáticos nas ambulâncias para evitar perdas, e atualmente a gente está num cuidado de estar preparando as unidades assistenciais com agências transfusionais para fazer o que a gente chama de stop and go. Eu estou com um paciente grave, politraumatizado na ambulância, eu tenho que levar para o IJF, mas ele vai precisar ser transfundido no meio do caminho. A gente para numa unidade hospitalar que tem agência transfusional, pega o hemocomponente, e esse hemocomponente vai sendo transfundido ao longo do caminho até chegar no IJF, por exemplo, para permitir que esse paciente não tenha uma mortalidade pela falta daquela transfusão tão fundamental no manuseio da hemorragia grave, e permitir que ele chegue, sim, no sítio, no local que ele vai ser tratado de forma adequada. Então, é isso hoje que a gente vem fazendo, EMOSSE, SAMU, Secretaria de Saúde, tentando melhorar esse cuidado do paciente politraumatizado. E atualmente estamos trabalhando um curso de PBM com a intenção de tornar obrigatório para todos os residentes do estado do Ceará, com uma parceria com a Escola de Saúde Pública, para permitir que os nossos médicos residentes terminem sua residência entendendo os conceitos tão importantes do PBM, consigam aplicar esses conceitos na sua prática clínica e consigam melhorar o desfecho para os seus pacientes. E era isso. Eu queria agradecer, então, e daqui a pouco a gente está de volta com a experiência do HU e da maternidade escola em relação à introdução desse protocolo de PBM. Obrigada, doutora Denise. Eu acho que a gente pode fazer logo só tem uma pergunta aqui, doutora Denise, que eu vou logo passar para você, depois a gente vai para as experiências. É uma pergunta, eu acho que foi a doutora Luciana que fez aqui para você. Pergunta para a doutora Denise, o que você acha da velha regra 10/30 como parâmetro da transfusão? Para começar, explique que regra é essa que eu nunca ouvi falar. 1900 e lá vai bolinha, em torno de 1940, foi publicado um artigo por um anestesista falando que tinha algumas situações em que o risco cirúrgico era maior. E eles faziam algumas sugestões de como diminuir o risco cirúrgico, e uma das sugestões, ele citou nesse artigo, né, de condutas pessoais, que ele achava que hemoglobinas entre 8 e 10 eram mais arriscadas para o paciente, e talvez uma transfusão nesse contexto de hemoglobina entre 8 e 10 fosse importante para o paciente ir melhor para o procedimento cirúrgico. Ele não falou só do 10, a gente se apegou no 10, né? Então essa hemoglobina de 10, hematócrito de 30%, para ir para o procedimento cirúrgico, que é o 10/30. Agora entendi o que é o 10/30. Pronto. É um mito que ronda, infelizmente, os pacientes cirúrgicos. A gente sabe, por exemplo, que dentro do complexo esse mito ele já não existe há alguns anos, e é uma grata, na verdade, notícia que a gente tem dentro do HU e dentro da maternidade escola,
mas de vez em quando a gente ouve ainda, eu quero hemoglobina de 10 para ir para o procedimento cirúrgico, não tem evidência científica nenhuma, mas eu concordo com esse autor, 10 é um número tão bonito, né? Talvez se eu tivesse que escolher hoje um número sem evidência nenhuma na literatura, eu teria escolhido 10, então não vou criticá-la. Então, agora acho que a gente pode, não tem mais nenhuma pergunta, pode passar para as experiências de sucesso. Vou passar para a doutora Luciana, porque deixa a doutora Denise descansar um pouquinho, certo? Doutora Luciana, 5 minutos. Depois a gente deixar para as perguntas, certo? Vai para a sua experiência aí de sucesso. Depois bota para a doutora Denise. Ok. Vou aqui compartilhar minha tela. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouco a experiência que nós tivemos no JF, né, com vou colocar em modo de apresentação, com a implantação desse protocolo que Denise já falou, que é o protocolo de transfusão maciça no hospital. Então, a gente sabe que o JF é um hospital que tem o atendimento a pacientes pós-traumatizados, o maior hospital de atendimento a pós-traumatizados no estado. E nós tivemos a experiência de implantar, em 2017, um protocolo de PTM, ou seja, protocolo de transfusão maciça, né, voltado para a transfusão balanceada, 1 para 1, com hemácias de plasma nessa relação, porque o PBM não é só transfundir menos, como às vezes as pessoas imaginam, mas é transfundir bem. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Além dessa experiência focada no PTM, em 2013, a gente começou a trabalhar no hospital os protocolos de indicação transfusional, né, com a introdução dos conceitos de estratégia restritiva de transfusão. Então, esse protocolo 1, que era o protocolo de indicação transfusional, foi trabalhado muito a partir de 2013, e aí depois o protocolo de transfusão de urgência, de reserva cirúrgica, de alternativa à transfusão e de transfusão maciça. Então, a gente tinha no hospital o protocolo que foi discutido e validado pelo Comitê Transfusional, e aí várias campanhas de sensibilização do corpo clínico, com depoimentos, né, de clínicos, intensivistas, ortopedistas, trabalhando nos grupos de WhatsApp, né, favorecendo a disseminação desses conhecimentos. E aí nós tivemos, tomando como ano base 2013, até 2019, a redução de 19,9% no número total de transfusões do hospital, né? E aí a gente vai ver que, quando em 2017 nós instituímos o protocolo de transfusão maciça, que hoje já conta com mais de 1.500 pacientes incluídos, né, que tinha por objetivo identificar o paciente grave com risco de coagulopatia do trauma, e que, com o objetivo da gente ter em menos de 5 minutos, a primeira infusão com o uso do ácido tranexâmico, com a cirurgia de controle de dano, né, para reduzir perda e compensar o paciente, melhorar, diminuir o risco da coagulopatia do trauma. A gente, no primeiro ano, teve um impacto positivo de aumento do número de transfusões total. Mas eu vou mostrar para vocês que esse aumento do número total de transfusões não se refletiu numa pior abordagem transfusional. Por quê? Porque, ao contrário do que a gente esperava, o número de transfusões de concentrado de hemácias foi reduzido a partir do momento em que a gente implantou o protocolo de transfusão maciça. Então, em 2017, nós tivemos 6.612 transfusões de hemácias, em 2020, 4.817. Então, a média de transfusões de hemácias do hospital, com a implantação, mesmo com a implantação do protocolo de transfusão maciça, todo mundo achava que vai transfundir demais, vai estourar a transfusão de hemácias, mas o que a gente viu foi uma redução consistente ao longo dos últimos anos, né, de 551 transfusões de hemácias por mês em 2017 para 401 transfusões de hemácias por mês, em média, em 2020. E aí o que mais traz impacto para a gente é quando a gente vê a proporção da hemácia no cenário total de transfusões do hospital. Então, a gente tinha, em 2016, 2017, 80% das transfusões que aconteciam no hospital eram de concentrado de hemácia, e a partir do momento que a gente qualificou essa transfusão, entendendo e atendendo de forma diferenciada esse paciente de hemorragia grave, a gente chega em 2020 com 54,4% das transfusões do hospital
correspondendo a transfusões de hemácias. Então, houve uma redução no período de 25,7% de transfusão de concentrado de hemácia. E aí, quando a gente vê os gráficos ano a ano, a gente vê que, ao lado da redução da transfusão de hemácias, a gente teve o crescimento da transfusão de plasma, né? Então, a transfusão de plasma aumentou, mas o que aumentou mais e o que impressiona a gente muito positivamente foi o aumento da transfusão de crioprecipitado, ou seja, repondo fibrinogênio, que é o componente da coagulação que cai mais precocemente e de forma mais aguda e abrupta nesse paciente que tem sangramento grave e que pode vir a desencadear o quadro de coagulopatia do trauma e vindo a precisar de transfusão. Então, a gente tem uma melhoria da coagulação do paciente mais precoce e isso significou redução de sangramento, que a gente pode entender, visualizar na redução da necessidade de transfusão de hemácia nesse paciente. Então, ao lado disso, a gente também implementou a recuperação intraoperatória na transfusão, no atendimento do paciente do politrauma. Então, a gente tem 24 horas por dia uma equipe preparada para fazer a recuperação intraoperatória de sangue. E isso também fez com que, naqueles pacientes que tinham grande sangramento intraabdominal ou torácico, a gente pudesse fazer a recuperação dessas células, a recuperação dessas hemácias, reinfundindo no paciente a sua própria célula e evitando a necessidade da transfusão halogênica. Então, essa é a experiência que eu queria trazer do IJF, né? E aí é isso que, quando a Denise foi muito feliz quando falou que a gente está trabalhando a nível estadual um protocolo que também possa ser implantado nos outros grandes hospitais do estado e nos hospitais que recebem, não tão complexos assim, mas que recebem pacientes politraumatizados, ou nas maternidades, onde você pode ter um sangramento obstétrico significativo. Então, o objetivo da gente é, a partir dessa experiência do IJF, expandir, né, a implementação desse protocolo, buscando a melhoria da coagulação do paciente, a prevenção da coagulopatia grave e o tratamento da coagulopatia grave, que esse paciente já chega com um quadro de coagulopatia instalado. Então, era essa experiência que eu tinha para trazer para vocês do IJF. Obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Doutora Denise, com a palavra. Vou compartilhar aqui minha tela. Agora, vocês estão enxergando tudo certinho? Estamos sim. Ótimo. Então, agora eu vou falar como responsável técnica das agências transfusionais do Hospital Universitário e da Maternidade Escola Walter Cantídio, do Hospital Universitário Walter Cantídio da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, e como membro do Comitê Transfusional, né? Então, estou aqui representando os comitês transfusionais das duas instituições. Em 2014, antes da implementação do PBM dentro dos hospitais, nós tínhamos um cenário no Hospital Universitário de aproximadamente 6 mil transfusões ano, metade dessas transfusões eram transfusões de hemácia, e já existia algum trabalho interno do hospital para a transfusão de apenas um concentrado de hemácia por vez. Então, aproximadamente 60% das requisições de transfusão de hemácias dentro do hospital universitário eram de uma unidade apenas. O panorama da MEAC era um pouquinho diferente. Nós vamos lembrar que a transfusão na maternidade escola, ela tem dois públicos bem diferentes, a mulher, né, ginecológica, obstétrica, e o bebê. A população neonatal é a população mais transfundida. Então, em 2014, nós tivemos quase 2.000 transfusões, sendo 525 transfusões de concentrados de hemácias em mulheres. E isso dava aproximadamente 5,57 transfusões a cada 100 mulheres internadas, e 5% dos partos tinham transfusão de concentrados de hemácias. E apenas 36% das requisições de transfusão na maternidade escola em 2014 eram de apenas um concentrado de hemácia, mostrando que esse trabalho de redução de transfusão, né, daquela política das duas unidades, ela precisava realmente ser feita de uma forma mais intensa nessa unidade. E o que a gente pensou que poderia ser feito para melhorar esse cenário? Em 2014, o mundo já estava gritando, façam PBM, né?
E o PBM é feito a partir principalmente da capacitação dos médicos, e foi começado um trabalho inicial de orientações individuais aos médicos envolvidos em prescrições inadequadas, auditorias transfusionais, trabalhamos com indicadores de PBM e também foi criado um suporte ambulatorial. A capacitação dos médicos foi sempre feita com aulas teóricas, com discussão de casos clínicos reais. Normalmente, as médicas da unidade de hemoterapia participavam das sessões clínicas dos serviços. Hoje, por exemplo, a gente teve uma sessão da neonatologia para discussão de anemia neonatal, com a participação minha e da Luani, atualmente, as duas hemoterapeutas que estavam hoje dentro do hospital. E treinando os residentes, a gente entende que treinar os residentes que acabam, primeiro, sendo as pessoas que estão no dia a dia do hospital e são as pessoas que vão disseminar o que está sendo discutido ali, é uma forma muito eficaz de mudar a cultura de uma instituição. E trabalhamos sempre o uso racional de hemocomponentes, reações transfusionais imediatas e tardias e conceitos de PBM a serem realmente instituídos nos 2 hospitais. Quando eu entrei na unidade de hemoterapia, eu estava apenas a única hemoterapeuta, né, da unidade, não conseguia fazer o trabalho prospectivo, então o trabalho era inicialmente retrospectivo, recebia a requisição de transfusão, por exemplo, da noite anterior, conversava com o médico envolvido naquela transfusão inadequada para orientar com discussões, com abordagens teórico-práticas, e sempre pensando, né, em levar esses conhecimentos, orientações específicas sobre PBM. Sempre, a partir dessas discussões, a hemoterapia passou a ser referência para a discussão dos casos. Então, qualquer dúvida que acontecia dentro do HU, da maternidade escola, relacionada à anemia, transfusão, já sabiam que tinha alguém para ser contactado, com um sobreaviso inicialmente informal e mais recentemente formal da hemoterapia dentro dos 2 hospitais. E as equipes das agências transfusionais, das unidades de hemoterapia, como a gente chama hoje, foram treinadas para identificar prescrições fora do protocolo, dos protocolos de uso racional, para acionamento do hemoterapeuta. Então, o acionamento era feito desde sempre, até mesmo à noite, desde que aquela prescrição pudesse levar a risco para o paciente. Por exemplo, transfusão de 2 concentrados de hemácia num paciente cardiopata à noite. Então, o plantão era acionado para essas discussões desde o começo. E hoje, independente do risco, o plantão é acionado para a discussão dessas prescrições que não estão dentro do protocolo institucional. E os eventos educacionais ocorrem já há bastante tempo. O primeiro grande evento que foi realizado foi a Semana da Transfusão da Dose Certa, em 2017, com principalmente o público-alvo de médicos contratados e residentes, em que, inclusive, várias personalidades do complexo gravaram vídeos institucionais falando de PBM. O curso de PBM, e atualmente a gente fez um curso de manuseio de hemorragia grave, que essa é a missão das unidades de hemoterapia desses últimos 2 anos, de trabalhar esse conceito de reduzir perdas a partir de terapia agressiva, transfusão balanceada, e a nossa hemoterapia, a nossa educação dentro do complexo se chama transfusão na dose certa, em que eu cuido do paciente que não precisa ser transfundido sem transfusão e eu transfundo agressivamente o paciente com hemorragia grave. Então, conseguir pesar a mão corretamente para evitar a subutilização da transfusão e evitar também utilizar uma transfusão de forma desnecessária. E desde 2017 são feitos esses eventos, eu trouxe aqui para vocês só a carinha deles, a gente tentava sempre fazer um evento diferente por ano. Ano passado, no meio da pandemia, a gente focou nos residentes da anestesia, da cirurgia, e este ano a gente focou no manuseio de hemorragia grave. Fizemos um curso dessa manuseio de hemorragia grave com o protocolo do complexo dentro de uma plataforma de ensino que existe na EBSER, chamado Plataforma 3EC. E além dessa divulgação do curso, divulgamos semana passada as 10 dicas do manuseio de hemorragia grave, o que cada profissional tem que fazer na hora de atender um paciente com hemorragia,
para que todos os profissionais realmente conheçam o protocolo e consigam trabalhar esse protocolo dentro das instituições. E trabalhamos já há muitos anos com as auditorias transfusionais, a partir de definições de metas pelos comitês transfusionais em relação à transfusão pré-operatória, qual é a hemoglobina pré-transfusional que a gente considera adequado, lembrando que um concentrado de hemácia no paciente sem hemorragia é a nossa rotina e que a anemia ferropriva se trata com ferro e não com transfusão. E em 2017, então, foi criado o primeiro ambulatório de anemia pré-operatória do Ceará. É um ambulatório, um mini ambulatório de PBM, porque atualmente a gente já recebe apenas os pacientes cirúrgicos. É um ambulatório feito por hematologista, que os pacientes são geralmente encaminhados por cirurgiões e anestesiologistas. O diagnóstico é dirigido a causas tratáveis, abordagem terapêutica rápida, um retorno para a cirurgia ou encaminhamento para o ambulatório de hematologia para seguimento, caso diagnosticada alguma doença hematológica. E iniciada a infusão também ambulatorial de ferro, no mesmo, mais ou menos na mesma época em que começou o ambulatório, foi criada a possibilidade de estar fazendo a infusão de ferro ambulatorial, e esse ambulatório já atendeu 255 pacientes ao longo do tempo. E a gente consegue perceber o aumento da liberação do ferro para pacientes hospitalizados e ambulatoriais no hospital universitário, em que a gente teve um salto em 2021 da utilização do ferro por todas as unidades, mostrando a adesão das equipes médicas aos protocolos de PBM e utilização de ferro para tratar a ferropenia. E em 2018, no ano seguinte, na verdade em dezembro de 2018, foi criado um ambulatório de anemias na MEAC, que não recebe apenas a paciente cirúrgica, mas também a paciente obstétrica, então a gestante, a puérpera, também feito por hematologista, pela Lilian. O outro ambulatório normalmente é feito pela Suzana, atualmente eu que estou fazendo esse ambulatório. São pacientes encaminhados internamente na MEAC, da enfermaria, do ambulatório, pacientes ginecológicos e obstétricos. Praticamente a nossa população na maternidade escola é 100% ferropenia, é raro um diagnóstico diferente. Fazemos infusão ambulatorial de ferro também na maternidade escola, com 334 pacientes atendidos nesse ambulatório desde a sua criação. E esse é a carinha da infusão, da disponibilização do ferro intravenoso na MEAC nos últimos anos, em que a gente saiu de menos de 10 unidades de ferro, de ampolas de ferro, em 2014, para quase 2.000 ampolas de ferro feitas no ano, em 2019 e 2020. A gente vai chegar provavelmente no final de 2021, talvez ultrapassando essa média dos 2.000 ampolas liberadas. E nós tivemos algumas dificuldades para a implementação dos protocolos, mas foram poucas dificuldades. Alguns poucos médicos não aderentes ao protocolo. Primeiro, um entendimento errado, principalmente no começo, né, quando não se tinha tanto essa cultura do contato com a hemoterapia, que o colega às vezes entendia que era uma interferência na conduta. Hoje esse entendimento já está bem diferente, então eles entendem que a gente está lá para ajudar a tomar uma conduta mais segura para o paciente e para o médico, inclusive. O medo de mudar o que sempre fez, a transfusão baseada em mitos, né? Fácil, não, quem for transfundir tem que fazer 2, né? Porque um não serve. Então, desconstruir o que a gente aprendeu no corredor, infelizmente, dos hospitais, né? Até alguns anos atrás. Mas tivemos alguns pontos muito fortes para ajudar nessa mudança. Nós temos 2 comitês transfusionais extremamente ativos no complexo, equipes envolvidas, engajadas. Eu entendo que essa mudança foi mais fácil por trabalharmos em hospitais de ensino, que todo dia tem novidades, né, mudanças de conduta baseadas em evidência. Muito importante foi o suporte das direções, aqui eu queria agradecer em público a doutora Airtes, que foi sempre um suporte muito grande para a instituição de todos os protocolos da hemoterapia, do PBM nos hospitais, particularmente no HU, e que permitiu também que a gente organizasse o sobreaviso da hemoterapia, em que hoje a gente consegue disponibilizar uma escala para os 2 hospitais, para que tanto as unidades de hemoterapia tenham apoio de um médico hemoterapeuta 24 horas por dia, quanto as equipes assistenciais.
E nós conseguimos, a partir desse trabalho dos comitês transfusionais, no primeiro ano apenas da instituição do protocolo na MEAC, redução de quase 40% das transfusões. 2 minutos, viu, Denise? Estou terminando, acho que é o penúltimo slide. Redução de quase 40% do número de transfusões por internação em um ano apenas de PBM, sem aumento do tempo de internação hospitalar, sem aumento da mortalidade, e hoje a gente mantém, nos últimos anos, mais ou menos 55% das transfusões de concentrados de hemácia que a gente tinha em relação a antes do início do PBM. Então, mais ou menos uma redução consistente de 50% das transfusões dentro da maternidade escola. E no HU, como eu falei, já tinha algumas ações mais voltadas, né, ao uso racional de hemocomponentes. Houve uma redução também, mas não tão importante, de 20% do número de transfusões de concentrados de hemácia por internação, desde o início do PBM, com redução das prescrições de 2 ou mais concentrados de hemácia em pacientes sem sangramento e transfusões com hemoglobina acima de 7. E esses são os indicadores que a gente apresenta em todas as reuniões do Comitê Transfusional, inclusive foram apresentadas nessa segunda-feira, em que a gente percebe que menos de 5%, né, das nossas transfusões de concentrados de hemácia em pacientes sem sangramento são de mais de 1 unidade por requisição de transfusão. Eu falo que eu adoro esse número, porque a gente não encontra na literatura um hospital tão aderente à prática de uma única unidade quanto a gente tem dentro do hospital universitário. E a maternidade escola é praticamente 100% dessas transfusões, porque a transfusão em mulher praticamente só existe no contexto da hemorragia pós-parto. E transfusão com hemoglobina acima de 7, que é o nosso outro indicador de uso racional de concentrado de hemácias, também é um valor muito bonito, né? O quanto a equipe assistencial do hospital universitário, da maternidade escola, tem um cuidado de pensar antes de estar liberando uma transfusão, então ninguém trabalha como ato reflexo dentro do complexo, entendendo sempre que a gente tem outras opções para fazer além da transfusão. E, por fim, algumas dicas que eu não sei se são tão simples, né? Mas a principal que eu quero dar para todo mundo que está escutando é para a gente começar a fazer PBM, a primeira coisa é a gente querer fazer PBM, né? Então, decidir fazer PBM é a principal motivador de começar realmente as ações, né? Então, deve ser dedicado um tempo para construir e divulgar os protocolos, engajar os comitês transfusionais e a equipe assistencial nesses protocolos desenvolvidos, discutir os casos, inserir o PBM nos treinamentos, se possível, como a HU, como a maternidade escola fizeram, organizar a infusão de ferro hospitalar e ambulatorial, e entender sempre que cada ação, por menor que seja, tem repercussões importantes no cuidado e fazem parte da nossa obrigação como médico instituir o PBM para os nossos pacientes. Muito obrigada, aqui está meu e-mail da EBSER, eu estou à disposição. Obrigada, doutora Denise. Queria até falar aí uma pergunta que eu não sei quem foi que fez, se o que é que o HU percebeu como melhoria ou não dessas condutas da hemoterapia. Primeiro eu queria dizer, pegando esse link, não tem nenhuma outra pergunta, a importância de um comitê transfusional no hospital, certo? Eu sei que, não sei se tem algum gestor aqui, foi o Franklin, eu não sei se tem algum gestor aqui, mas assim, não é fácil, como a Denise disse, os hospitais universitários são hospitais de ensino, facilita tudo isso, o fato de ter residente, até um estímulo, mas assim, você ter um comitê transfusional é muito importante, ajuda a trabalhar. Assim, a Denise, que trabalha lá no hospital universitário, é uma lutadora, é uma incentivadora, quer dizer, ela batalhou demais por todos esses dados bonitos que ela mostrou aí, esses 2 últimos slides dessas estatísticas, a transfusão abaixo da hemoglobina abaixo de 7, de um concentrado de hemácia, assim, é muito, vou falar rápido porque tem uma pergunta aqui, é muito importante, mas assim, ela foi uma batalhadora. Então, assim, para os gestores, eu não sei se tem algum gestor, um comitê transfusional é importante, mas para os médicos que aqui estão, como a Denise falou, pensar em PBM, não transfundir seu doente, fazer o ferro no pré-operatório, não transfundir,
fazer o ferro, eu acho que você pensar no cirurgião, no obstetra, que está aqui nessa parte, no emergencista, o protocolo da hemorragia grave está no site do Hemossi. E outra coisa, uma coisa importante que eu não sabia, esse plantão de hemoterapia que o Hemossi tem. Então, assim, para os colegas que estão em plantão de emergência, em plantão de pronto-socorro no interior, em plantão obstétrico, vamos usar o plantão de hemoterapia do Hemossi. Eu estou até oferecendo, viu, Luciana? Eu estou até oferecendo. Porque ajuda demais. Assim, a conduta de um colega, às vezes você está numa dúvida, será que eu transfundo, será que eu não transfundo? Antes de transfundir, vamos pensar nisso. Eu transfundo, será que vai valer a pena? Então, vamos pensar nisso, só transfundir com a hemoglobina, não vamos fazer o 10 por 30, né? Então, vamos ver isso. E eu vou ler aqui uma pergunta que saiu aqui, eu não sei onde vocês duas respondem. O Transamin é bastante utilizado nas hemorragias pós-parto, traumas, entre outras indicações. Existe o mesmo benefício em fazer profilaticamente em situações em que prevejo grandes perdas, por exemplo, procedimento de grande porte? Foi Sara que fez a pergunta. Denise, você quer responder? Eu É a sua cara essa pergunta. Pronto, a gente tem, na verdade, alguns trabalhos com grandes cirurgias de forma profilática, Sara, a utilização do ácido tranexâmico. Um dos primeiros contextos em que o ácido tranexâmico foi usado foi nas cirurgias ortopédicas, mas a gente já tem trabalhos com, por exemplo, transplante hepático, hepatectomia, cirurgias cardíacas, inclusive revascularização do miocárdio. Hoje a gente tem uma indicação um pouco mais liberal do ácido tranexâmico também para os pacientes que vão ser submetidos à cesárea, né? Então, as gestantes submetidas à cesárea. E nós temos orientações de guidelines de PBM de pensar e talvez instituir o ácido tranexâmico para todas as cirurgias com perda prevista acima de 500 ml. E hoje a gente não tem tanto medo, como se existia anteriormente, daquela trombose, né, relacionada ao ácido tranexâmico. A gente tem trabalhos enormes, com mais de 40 mil pacientes, mostrando que o ácido tranexâmico não tem associação com trombose, inclusive em pacientes extremamente preocupantes desse ponto de vista, por exemplo, as gestantes e as puérperas. Então, o ácido tranexâmico é uma droga de baixo custo, alta efetividade e pouquíssimo efeito colateral, que tem que ser usado, sim, como arsenal para redução do risco de sangramento profilaticamente em algumas cirurgias. Se eu puder também complementar um pouquinho, falar também um pouquinho, a gente viu uma adesão muito grande no paciente com hemorragia grave, né, do uso do ácido tranexâmico, que era uma coisa que estava disponível, inclusive no atendimento pré-hospitalar, e era muito pouco usado, porque existia uma dúvida, qual é o paciente que eu vou precisar usar? E aí o ATLS de 2018, ele diz em todo paciente que tem um potencial de cirurgia de sangramento associado ao trauma. Então, todo paciente politraumatizado, né, com potencial de sangramento, ele pode e ele deve usar o ácido tranexâmico na dose de 1 grama em 10 minutos, até 3 horas depois do evento. O problema é que a gente tem uma janela de oportunidade aí de 3 horas depois que o trauma acontece. Então, por isso a gente precisa que essa decisão seja tomada rapidamente e que isso seja feito até no atendimento pré-hospitalar. Então, usar a primeira dose no atendimento pré-hospitalar e já fazer a segunda dose, que é a infusão de mais 1 grama de ácido tranexâmico correndo em 8 horas, né, que pode ser feito ainda no atendimento pré-hospitalar ou no hospital onde o paciente chega. E aí isso faz com que a gente tenha uma redução do risco da hiperfibrinólise, né, que é uma coisa que é observada na tromboelastometria. Eu não frisei, mas lá no IJF a gente tem esse método viscoelástico também disponível no paciente politraumatizado. Então, a gente tem uma equipe de enfermeiros que está voltado para o atendimento desse paciente, e aí para garantir que quando o paciente chega, ele tem o ácido tranexâmico, se o trauma ocorreu a menos de 3 horas, se já fez a primeira dose, a segunda dose, garantir que a segunda dose vai ser feita, que ela continua a ser feita em 8 horas, e depois fazer a transfusão balanceada, e aí seguir a coagulação desse paciente para que a gente possa ter uma diminuição, né, do risco ou tratamento precoce de oncoagulopatia
do trauma, que é um quadro grave que está associado a 5 vezes, um risco 5 vezes maior de mortalidade quando ele acontece. Então, o uso do ácido tranexâmico no trauma hoje já é uma coisa bem estabelecida e ele deve ser usado em todos os pacientes. E aí tem uma pergunta que de vez em quando a gente ouve, que é: posso usar o Y? Se só tiver o Y, sim, né? O ácido epsilonamino caproico, sim. Mas ele é 10 vezes menos potente. A dose é feita por quilo, a infusão é muito complicada, então não vale a pena a gente manter a utilização desse antifibrinolítico nesse cenário. Então, o ácido tranexâmico é realmente a dose de escolha, ou a droga de escolha, né? Certo. Tem aqui uma pergunta que eu acho que vai ser aí tem mais uma, vou encerrar agora, deixa eu ver se é pergunta. Não, era um elogio para o EMOS. Os elogios aqui para as palestrantes, para o EMOS está bombando. Tem a última pergunta aqui, uma pergunta do Frank, que aí com essa a gente encerra, porque já são 9h05. Por que os hemoterapeutas insistem tanto nas terapias restritivas e PBM? É só para poupar sangue? Uma dúvida que não quer calar, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está só poupando estoque quando a gente diz não vamos transfundir agora. Mas, na verdade, a partir dos dados que estão disponíveis na literatura e das experiências que a gente tem, transfundir quando desnecessário complica a vida do paciente. Então, é como se a gente estivesse usando um tiro de bazuca quando a gente não precisava usar arma nenhuma. Então, a gente precisa realmente otimizar ou utilizar essa indicação de uma forma inteligente e de uma forma, vamos dizer assim, voltada para menor risco e melhor evolução. E aí, esses critérios de estratégia restritiva, esses de transfusão, essas estratégias de reduzir a perda para reduzir a necessidade futura de exposição transfusional, tem mostrado, como eu trouxe alguns artigos para vocês, que isso reduz complicação, reduz tempo de internamento. Quando a gente fala em reduzir tempo de internamento, eu acho que os gestores hospitalares, né, era para correr atrás de como é que eu faço isso. Porque reduzir tempo de internamento hospitalar e reduzir custo de internamento, reduzir tempo de internamento em UTI, em pacientes em pós-operatório, em pacientes mais graves, tem um impacto muito favorável, né, nos indicadores hospitalares, na otimização dos recursos do sistema de saúde. Então, na verdade, a gente não está pensando em poupar estoque ou reduzir a utilização do sangue, dos hemocomponentes que são produzidos, porque eles existem para serem utilizados nos pacientes que precisam. Mas a gente está tentando evitar esse risco desnecessário e o desperdício de um componente que está sendo usado inadequadamente em um paciente que não precisaria de transfusão, precisaria realmente da reposição de ferro. A transfusão na hemoglobina do paciente que precisaria de uma reposição de ferro para tratar anemia é quase como se a gente estivesse fazendo uma maquiagem. Só que a gente não está passando blast no paciente, a gente está aumentando temporariamente, artificialmente a hemoglobina, que vai cair depois, porque naquela transfusão, só com aquela transfusão não estou corrigindo o problema da anemia do paciente. Então, é isso que a gente quer, é isso que o PBM busca, é um cuidado eficaz, um tratamento que realmente resolva o problema do paciente. Eu sei que você tem mais coisa para falar, Denise. Doutora Denise, só para agora outra pergunta, só para a gente encerrar, que eu achei importante aqui, a doutora Inês fez, eu acho que ela se reporta ao ácido tranexâmico, né? Na cirurgia eletiva, qual a dose e quantos dias antes da cirurgia? Na verdade, é uma dose que não é padrão, certo? Então, cada procedimento cirúrgico tem sua forma de usar, então tem que buscar na literatura o que a gente tem de estudo em relação a cada procedimento, mas a indicação é na indução anestésica. Geralmente, o padrão é ou dose única ou uma infusão contínua durante o procedimento cirúrgico. Então, vai depender mesmo do protocolo utilizado, né, que a gente pode buscar essa informação na literatura para definir qual é a melhor estratégia para aquela determinada cirurgia.
Talvez a gente possa até montar uma tabelinha, né, Denise, a partir do EMOS. Uma boa ideia. Eu acho que seria Obrigada, doutora Inês, interessante. nos deu uma boa ideia agora. Eu acho que seria. Bem, eu acho que a gente pode encerrar, já são 9h10. Queria primeiro agradecer a Câmara Técnica do CREMEC, né, que teve a brilhante ideia de trazer esse evento, agradecer a participação da doutora Luciana, parabenizar o EMOS, como sempre, brilhante, né, o EMOS muito bem dirigido por você, Luciana, sim, uma grande parceira, minha vizinha lá, grande batalhadora, Denise também, minha colega lá, grande batalhadora, e dizer assim que a implementação do PBM nos hospitais foi assim, a gente teve uma participação imensa dos médicos. Assim, é chegar junto, certo? Foi o que a Denise fez com os nossos colegas. A gente teve uma grande parceria dos anestesiologistas, doutora Inês, assim, que assim, o anestesiologista tinha muita... A Denise chegou junto e a gente teve uma grande parceria para aceitar uma hemoglobina mais baixa, para fazer uma cirurgia. A gente teve... Hoje não tem problema com isso, cirurgião também. Então, assim, a aceitação foi brilhante. E como o Franklin perguntou, eu acho assim que, Franklin, esses dados que a Denise mostrou do HU, certo? Então, assim, é o nosso grande ganho. E a gente nunca não fez ainda um trabalho de diminuição de tempo de internação. Esses dados a gente não tem, como a doutora Luciana mostrou, mas que, certeza, se fizesse, seriam dados semelhantes. Então, assim, a tabela que a Denise mostrou é o nosso orgulho de ver isso toda a reunião do Comitê Transfusional. Então, assim, vale a pena fazer PBM. Como eu disse, um médico, um cirurgião, um anestesista, um obstetra, vamos batalhar por preservar o sangue do nosso paciente. Então, agradecer, dar boa noite a todos, agradecer a presença e parabéns, doutora Luciana, doutora Denise, pelas brilhantes palestras. Boa noite a todos. Agradecer ao pessoal da TI do CREMEC e a Michele, da parte de eventos do CREMEC, que colaborou na organização desse evento. Boa noite a todos. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, doutora Airtes, obrigada, doutor Lindenberg, os demais membros do CREMEC. E obrigada a todo mundo que ficou até agora. Eu sei que é tarde para mim, mas ainda é cedo para vocês, mas para aproveitar um pouquinho essa conversa, né? Eu queria também agradecer a dizer que é muito bom a gente ter bons vizinhos, né? É muito bom a gente trabalhar junto com o HU e a gente vê que, a partir do HU e da NEAC, os hospitais que têm residência têm um impacto muito grande, né? Mudam muito as condutas. Então, a gente vê o pessoal saindo do HU e da NEAC levando o PBM para os outros hospitais. Então, é muito bom a gente poder testemunhar essa experiência, né? E acho que vocês dão uma força muito grande para a mudança desses paradigmas em nosso estado. Muito obrigada. É nossa obrigação, né, enquanto hospital de ensino. Cumpre suas obrigações, né? A gente tem que valorizar isso também. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Muito obrigada a toda a Câmara Técnica, a Comissão de Educação Continuada, em nome da doutora Airtes, doutor Lindenberg. Aí eu quero agradecer e toda a comissão executiva aí que está nos bastidores, né, fazendo com que aconteça da melhor maneira possível. E eventos como esses precisamos repetir, né? Então já fica aí a provocação para agendar o próximo, viu? Foi excelente. Parabéns mesmo. Muito obrigada em meu nome e em nome do nosso presidente, doutor Elvésio.